meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Neste final de semana, nós vamos contar uma história para as crianças onde nós possamos ensinar o verdadeiro sentido da Páscoa, já que estamos nessa época agora. Para essa história, você pode preparar uma folha de sulfite escrita lista de desejos. Use aí giz de cera, canetinha, para as letras ficarem assim bem grandes e visíveis, e prepare então um papel como esse. Leve a sua Bíblia já aberta no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 25. Eu uso aqui a minha versão revista e atualizada, ok? Então vamos à história. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Alguma vez vocês já fizeram assim uma lista de desejos? É aquilo que você quer ganhar ou quer fazer. Vocês sabem que nessa época do ano, algumas crianças costumam fazer uma lista. Assim, uma lista com todos os chocolates que elas querem ganhar. É nessa época do ano, na época da Páscoa, muitas crianças ficam sonhando com os famosos ovos de Páscoa, né? Ainda mais que todo ano eles inventam um monte de ovos diferentes, com brinquedinhos diferentes, né? Bem, ganhar chocolate faz parte e também é legal, mas é muito importante que vocês saibam qual é o verdadeiro sentido da Páscoa. O que realmente significa Páscoa? Infelizmente, muitas crianças entendem e acreditam que a Páscoa é somente coelhinho e ovos de chocolate. Sim, é verdade. Muitas crianças não foram ensinadas e não conhecem o que realmente significa essa festa, essa comemoração que nós temos nessa época do ano. E vocês conhecem? Vocês sabem realmente o que significa a Páscoa? Bem, vamos à história. Vocês se lembram que há muito tempo atrás, o povo de Israel era escravo lá no Egito. Eles sofriam muito com toda aquela escravidão que já durava, muitos e muitos e muitos anos. Algumas pessoas já estavam bem velhinhas e mal se lembravam de quanto tempo já estavam ali como escravos no Egito. Mas todos eles tinham no coração aquela esperança de ver cumprida a promessa que Deus havia feito a Moisés, de que um dia libertaria o seu povo e levaria-os para uma terra prometida, uma terra especial que Deus haveria de dar para eles. Bem, no tempo certo, esse dia chegou. E Deus então usou Moisés para libertar o povo do Egito. Mas naquela noite em que o povo seria liberto, Deus deu uma ordem ao povo. Deus fez um pedido e o povo de Deus deveria fazer exatamente como Deus havia instruído, porque naquela noite um anjo passaria por todas as casas onde teria aquela marcação que Deus havia pedido que fosse feita. O anjo passaria rapidamente e nada aconteceria. Mas nas casas onde não houvesse sido feito aquilo que Deus havia pedido, o filho mais velho de cada casa morreria. Bem, e com certeza aquela noite foi uma noite, quem sabe, de ansiedade, mas também alegria para o povo de Deus, para o povo de Israel, que finalmente estariam livres do Egito, daquela escravidão e todo aquele sofrimento que eles passavam naquele lugar. Todo o povo que fez o que Deus pediu, o anjo passou então pela casa e nada aconteceu. Por isso que a palavra Páscoa significa passar sobre ou passagem. A partir então dessa data, todos os anos, o povo de Israel comemorava a Páscoa, que é a libertação da escravidão do Egito. E o que será que o povo fazia na Páscoa? Será que eles comiam ovos de Páscoa nessa comemoração? Não, nada disso. Na Páscoa, o povo tinha que sacrificar um cordeirinho para que eles se lembrassem que um dia o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, viria a esse mundo, morreria por nós, derramando o seu sangue para que nós tivéssemos a salvação, a libertação do pecado
e a vida eterna, graças ao sacrifício de Jesus lá na cruz. Vocês sabem que nós estamos de vez em quando comentando aqui sobre a vida de Ellen White. Quando nós lemos os livros dela, nós percebemos que ela tinha uma lista de desejos. E é uma lista bonita de se ver. O primeiro item da lista dela era ser mais semelhante a Jesus. Ela queria muito a cada dia ser mais parecida com Jesus em suas virtudes, na maneira de viver, de tratar as pessoas. Ela também queria muito ter o nome dela escrito no livro da vida. Também receber a recompensa que os vencedores em Cristo receberão lá no céu. Ela também queria que todas as pessoas pudessem aceitar a Jesus para receberem o lar que Ele está preparando para cada um de nós. Quando lemos a Bíblia, a palavra de Deus, nós percebemos que esse é o desejo de Deus, conceder a cada um de nós a vida eterna, porque Jesus morreu para nos conceder a salvação. Veja o que está escrito aqui em 1 João, capítulo 2, versículo 25, diz assim: E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez. Ele mesmo quem? Jesus. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez. A vida eterna. E agora, hein? Se você fosse pegar uma lista para escrever uma lista de pedidos, de desejos, qual será que seria o primeiro item da sua lista, depois de conhecer a história tão bonita, a história verdadeira da Páscoa? Nós desejamos que você tenha no coração, como desejo principal da sua vida, a salvação, a vida eterna, ser semelhante a Jesus e estar com Ele para todo sempre. Querido Deus, ajude para que durante toda a minha vida, o primeiro item da minha lista de desejos aqui no meu coração possa ser mais semelhante a Jesus e estar com Ele por toda a vida eterna, que é que é a promessa que Ele fez para mim. Em nome dele nós te agradecemos. Amém. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até a próxima história.